Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raon Tatu. E esse vai ser um vídeo diferente, né? Você já tá notando que eu tô num ambiente diferente, tô no meu sofá que tem aqui na recepção do estúdio. Normalmente eu gravo pra lá, né, onde é todo o fundo, né, onde tem toda a sala de procedimento. E é ali que eu faço o cenário e tudo mais, mas hoje eu resolvi sentar aqui para conversar com vocês de uma maneira mais direta, de uma maneira menos scriptada. Eu prometo que eu volto à programação normal, de dicas e tudo mais, assim que começar o ano, mas hoje eu resolvi fazer um vídeo especial, um vídeo de fim de ano aqui para trocar uma ideia de forma mais transparente com vocês, para sentar e falar sobre uma série de aspectos que nos formatos, né, que eu lanço no dia a dia, às vezes eu não tenho oportunidade de falar nessa correria e dentro de determinados conteúdos às vezes não encaixaria. Então um papo mais direto, abrindo um pouco, né, da cozinha aqui do canal, falando sobre, né, planos, expectativas, frustrações, para que vocês entendam um pouco sobre o que significa ter esse canal para mim, o que foi essa trajetória desse último ano também, que muita coisa mudou e o que eu espero, né, a partir dessa virada do ano para o ano que vem, para os próximos anos, até onde eu quero chegar com o canal, o que eu quero que ele se torne no futuro. Tudo isso eu vou bater um papo com vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, tem bastante gente que eu sei que me acompanha desde que o canal começou, né? Desde, sei lá, praticamente 3 anos atrás aí que eu tenho esse canal, talvez um pouquinho menos, 2 anos e pouco para 3, eu não lembro agora. Eu acho que tem mais ou menos 2 anos e meio que eu tenho o canal, não lembro exatamente agora a conta exata, mas nem todo mundo que está aqui hoje, a grande maioria que está aqui hoje, não acompanhou toda essa trajetória. Talvez tenha visto um vídeo ou outro retroativamente e tal. O fato é que no último ano o canal ele deu uma crescida enorme. E esse crescimento, né, ele aconteceu bem mais drasticamente ali do meio do ano, do mês de 2018 para cá, de junho e julho para cá. Né, os últimos 6 meses o canal deu uma crescida enorme e isso aconteceu por uma série de fatores. Eu já esperava um pouco porque eu de fato trabalhei para isso e tinha uma série de vídeos que eu pretendia lançar que eu sabia que iam ter mais alcances, que iam ser mais interessantes para o público. Enfim, eu quero falar um pouco aqui sobre os meus objetivos iniciais, sobre a estratégia que eu adotei aqui para o canal e como que eu quero fazer com ele daqui para frente. É engraçado porque esses dias eu fui assistir o primeiro vídeo aqui do canal e apesar de ser tosquíssimo, né, todo mundo tem aquele primeiro vídeo que dá até um pouco de vergonha de assistir porque você ainda não sabe falar bem para a câmera, você não tem aquela desenvoltura, tá tudo travado, a qualidade do vídeo é ruim, a qualidade da edição é ruim, um monte de problemas. Mas eu não lembrava de tudo que eu falei ali naquele vídeo e foi muito bacana, foi muito legal relembrar e constatar que teve um momento que eu falei, pô, eu tô começando aqui o canal, o que eu quero que ele seja e tal. E eu disse, né, o que eu esperava pro canal lá no primeiro vídeo, lá atrás. E hoje em dia, reassistindo, eu constatei que tudo que eu disse ali que eu queria que o canal se tornasse, ele se tornou de fato. Então tudo que eu disse ali que era uma intenção, que era uma vontade de trazer, né, o tipo de conteúdo que eu queria trazer para cá, dando dicas, falando do meu dia a dia, trocando ideia, enfim, passando um pouco da minha experiência, falando de arte, tudo isso que eu disse ali no começo que eu queria, né, fazer aqui no canal, de fato hoje em dia eu tenho conseguido fazer. Isso é muito foda de constatar. Eu mesmo não lembrava que eu tinha falado de todos esses conteúdos explicadinhos, mas o fato é que eu tinha um plano desde o início, eu tinha isso muito certo na minha cabeça quando eu comecei. Eu dei a sorte de ter dado esse estalo, de ter tido essa vontade de criar conteúdo no momento que eu estava começando a tatuar, porque isso virou uma espécie de registro da minha trajetória. Então dá para você acompanhar toda a minha evolução desde lá atrás, desde quando eu era um aprendiz, né, e tudo que eu fui aprendendo, como o meu trabalho foi desenvolvendo e como
como o conteúdo foi ficando um pouco mais rico, um pouco mais bem trabalhado ao longo desse tempo aqui, né? Mas especificamente falando desse último ano, né, desse ano de 2018, foi um grande momento de virada em vários aspectos, né? O primeiro é que na virada do ano, ali na verdade de novembro de 2017, eu assumi aqui a loja Skin Carved, né, que hoje é o meu estúdio, onde eu trabalho e tudo mais, vocês já estão cansados de conhecer, mas tem praticamente um ano, então foi uma mudança de capítulo muito grande na minha vida, eu ter o meu espaço, o meu ambiente, uma loja foda, com atendimento, né, de público de rua, então, enfim, né, isso já fez uma grande diferença na maneira como eu me apresento, como eu apresento o meu trabalho, dá uma credibilidade maior, dá muito mais firmeza para quem é cliente e para quem é tatuador também, com certeza, né, você sabe a diferença que faz você ter o seu canto, o seu espaço e ele ser bem maneiro, para você ter orgulho de apresentar ele. O fato é que isso me permitiu desenvolver mais rápido ainda, né, uma certa busca de estudo, evolução, então eu consegui mais clientes e eu consegui um espaço em que eu tinha toda a liberdade e tudo que eu precisava ali para treinar, desenvolver e puxar mais além o nível dos meus trabalhos e ao mesmo tempo eu tive cada vez mais confiança, cada vez mais liberdade dos clientes para isso. Então eu pude cada vez trabalhar em maior escala, que é o meu objetivo, né? Fazer cada vez mais trabalhos grandes, em vez de só flashzinho e tudo mais. Então vocês notaram que os trabalhos foram ficando cada vez mais elaborados, começaram alguns fechamentos, terminaram outros fechamentos. E isso tudo foi possível porque eu vim aqui para a loja, para a Skin Carved, né? E aí eu consegui também ter conteúdo relevante o suficiente, interessante o suficiente para eu poder mostrar aqui no canal, né? E tornar isso uma máquina, fazer com que a engrenagem ela se retroalimente pela primeira vez. Então o que eu tinha em mente, né? Eu já estava fazendo ali esses vídeos de resumo da semana desde quando eu estava no outro estúdio. Só que eu ainda estava num momento da minha carreira em que eu não tinha tanta coisa para mostrar assim. Eu rebolava ali para criar algo, sempre estava inventando alguma coisa, mas o fato é que eu tinha que preencher o vídeo. E hoje em dia o cenário mudou, eu tenho tanta coisa acontecendo no meu dia a dia, né, durante a semana, que eu tenho que resumir realmente para poder ficar num tempo viável de vídeo, não ficar enorme. Às vezes o meu editor, o Kazu, me dá uns esporros porque eu falo demais e aí o resumo da semana fica grande pra caramba. Lógico que isso varia, né? Tem semanas mais paradinhas, semanas que tem vários trabalhos maneiros, mas o meu primeiro foco foi esse resumo da semana. Até então eu fazia os timelapses e os speed drawing só como registro do meu trabalho como portfólio, mas eu botava uma trilhazinha de fundo e ficava ali rodando, não acrescentava enquanto conteúdo, né? Então o primeiro conteúdo que eu realmente formatei e que é essa cara que vocês veem hoje, que vocês acompanham, são esses vídeos de resumo da semana. E eu sou muito analítico, né? Eu estudo redes sociais, comportamento de social media, marketing, tudo isso para pensar em como eu vou formatar o meu conteúdo, como eu vou projetar, né? É um projeto de criação da minha imagem pessoal também, né? Como eu me vendo como tatuador, como profissional. Então, algumas coisas eu tinha muito certas, e outras eu fui testando e aprendendo e solucionando ali à medida que eu fui lidando com as dificuldades. A primeira coisa que eu notei, que eu entendi, é que o resumo da semana ele é um conteúdo que ele gera uma fidelização muito grande, ou seja, ele faz com que o público, vocês que estão assistindo aí, se envolvam. Né? Eu imagino que para quem está assistindo, seja muito interessante ver o que está acontecendo no dia a dia. Você fica curioso, você quer acompanhar os projetos em andamento, você quer saber como que ficou, você quer saber dos percalços, das dificuldades, enfim. Isso é uma coisa que prende bastante, e como né, meio que uma série, né, capitular, assim, você fica como se estivesse assistindo um seriado mesmo. Eu entendi isso pelo feedback que eu tive com o público e tudo mais, e pelo formato que eu fui dando para esse conteúdo. Só que esse é um conteúdo que não atrai muita gente nova, ele é um conteúdo que mantém as pessoas, né, interessadas, que mantém a máquina andando. Para trazer gente nova, eu precisava de um conteúdo que fosse mais amplo, que alcançasse, né, mais pessoas de modo geral. E aí foi um momento que eu comecei a definir e entender que o meu público ele era mais, de repente, até voltado para quem tem interesse em tatuar, para quem é aprendiz, para quem já é tatuador, para quem já é da área ou muito envolvido e interessado pela tatuagem de modo geral, do que para clientes, para público leigo. Então cada vez mais eu fui formatando meu canal para esse nicho, entendendo que ali eu tinha um amparo, ali eu tinha um retorno. Eu tinha esse plano de lançar, né, vídeos dando dicas, falando da minha experiência, com assuntos pontuais que eu sabia que eram mais interessantes para esse público.
mas eu não conseguia botar em prática. Só no fim do ano passado, fim de 2017, que eu lancei aí os primeiros vídeos fazendo um ensaio ainda, não tinha essa prática, era muito trabalhoso fazer a produção, porque não é só pegar o celular que nem eu faço no resumo da semana, gravar rapidinho um pouquinho, não, eu tenho que montar tripé, montar câmera, montar luz, pensar na pauta, ter tudo definido na cabeça, muito mais trabalho de edição, botar imagem de referência, botar insert, explicar. Então, eu fiz um esforço para fazer esses primeiros vídeos, que eu falei, eu preciso testar esse formato, preciso lançar e ver o que acontece. E aí eu lancei, vocês devem lembrar, quem conhece aí o canal desde essa época, aqueles primeiros 10 dicas, né? O primeiro foi 10 dicas para sua primeira tatuagem, que era voltado para o cliente, e o segundo, que não fez tanto sucesso assim, o segundo foi 10 dicas para tatuadores iniciantes. Esse vídeo deu uma bombada enorme e isso me deu um retorno, né, uma confiança de saber que eu estava indo pelo caminho certo. Então eu comecei a investir mais, comecei a tentar fazer, nem que seja esporadicamente, ainda sem alguma frequência, esse formato, né, de dicas e tudo mais. Por que eu disse que esse é um conteúdo que atrai mais gente? Então esse é o carro-chefe hoje em dia do canal, né? O tipo de conteúdo que eu sei que as pessoas vêm buscar, né? Cada vez mais gente vem buscando esse tipo de conteúdo, porque eu entendi que, existe, né, uma certa falta de acesso a um conteúdo de instrução, que passe experiência real e que seja claro, que seja objetivo, que seja fácil de entender, de explicar, voltado para a parte técnica, para a parte criativa, para tudo que envolve o ser tatuador aí, né? Eu sei que existem outros canais de outros tatuadores, eles fazem um trabalho bacana, né? Cada um aí tem a sua pegada, né? Pô, tem vários tatuadores aí no YouTube que tem um canal maneiro de assistir, que já tem um trabalho mais sólido. A diferença é que alguns não tem tanta frequência assim, talvez provavelmente pelo ritmo de trabalho que eles têm, ou por não ter, né, um foco tão forte no audiovisual como eu já tenho de bagagem, de já ter trabalhado com vídeo, de já ser mais comum para mim. Então, desde esse momento eu foquei em me estabelecer o canal como uma referência de conteúdo relevante. Porque isso é muito importante, assim, no momento que eu entrei no YouTube, eu pensei, cara, eu não sou uma pessoa cheia de carisma e eu quero me apresentar como profissional. Eu não queria ter um canal em que eu fosse uma celebridade, em que eu fizesse palhaçada, divertisse. Não era um canal de entretenimento só por um conteúdo vazio que você assiste só pra dar uma risada e tal. Eu não queria ser esse tipo de youtuber, né? Então esse é o conteúdo que eu pretendia passar, era um conteúdo com uma relevância maior, um conteúdo que agregasse realmente valor para o público. E isso, lógico, que me dá um retorno, porque me dá mais credibilidade, né? Eu consigo me apresentar com esse profissionalismo que eu busquei, né? Que eu quero trazer aqui. Eu não quero de modo algum virar um youtuber tipo, minha vida, que louco e tal, e só isso. E sabe, não trazer nenhum conteúdo e ser vazio. Não, então a proposta nunca foi essa. Por isso que é um caminho das pedras talvez até um pouco maior, né? Se eu fosse do tipo palhação, que faz zoeira, que a galera se diverte rindo e tal, talvez eu tivesse até mais público, mas o meu conteúdo provavelmente não seria aí tão aprofundado, tão diferenciado assim. Eu entendi que eu tenho esse diferencial no meio do caminho aí, que eu consigo passar, né, as informações de maneira clara, de maneira instrutiva, e como eu tenho background de design, como eu tenho background de vídeo, então eu consigo criar um conteúdo de um pouco mais de qualidade, mais profissional. E então, como eu sabia que isso era um diferencial, eu investi totalmente nisso, né? Esse foi o plano. E deu certo, cara, deu certo, porque depois da virada lá de 2017 para 2018, o canal começou a crescer, eu comecei a lançar mais vídeos de dicas, a galera começou a responder bem, começou a chegar um público muito novo, e aí alguma coisa aconteceu ali por volta de junho, julho de 2018, que o canal deu uma disparada. E aí eu comecei a ganhar uma quantidade bem maior de visualização, bem maior de inscritos, e cara, aí sim eu comecei a sentir a recompensa, depois de 2 anos e meio, né, fazendo o canal aqui meio que, não vou dizer que pra ninguém, porque seria injusto com todo mundo que me acompanha desde então, mas era uma pequena quantidade de pessoas comparado ao que é hoje, aonde eu quero chegar. Eram alguns poucos mil. Para você ter uma ideia, eu vou falar aqui em números, tá? Hoje o meu canal está com 36 mil inscritos e crescendo e contando aí uma média de 3.500 novos inscritos por mês. Mas o fato é que desses 36 mil inscritos, 32 eu ganhei nesse ano de 2018. Então esse ano eu praticamente ganhei todos os inscritos que eu tenho hoje.
Antes disso, eu fiquei 2 anos e meio produzindo conteúdo para chegar a 4 mil inscritos. Do 0 a 4 mil inscritos foram aí 2 anos e meio de trabalho árduo, né, fazendo para um número muito reduzido de pessoas, sabendo que para você ter sucesso no YouTube, você precisa ter frequência, você não pode desistir, você precisa, né, trazer cada vez um conteúdo mais interessante. Então eu não podia deixar a bola cair, eu não podia parar de produzir, e era difícil no início eu manter uma regularidade e tal. Eu fui criando artifícios para adequar, né, esse ritmo de produção no meu dia a dia e cada vez mais trazer trazer cada vez mais vídeos por semana. Muita gente olha para mim e fala que você é louco, você faz 5 vídeos por semana, mas a verdade é que eu consegui criar, né, alguns esquemas aí para isso entrar na minha rotina, e muita coisa é otimizada. Por isso que tem certos conteúdos que eu ainda não consigo trazer, que a galera me pede, eu adoraria, mas eu ainda não consigo inserir na minha rotina porque exigiriam uma produção muito maior. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então vamos lá, né? Eu falei sobre os resumos da semana, falei sobre as dicas e truques, que hoje em dia é o que traz mais gente, é o que eu sei que todo mundo vem chegando, querendo ver mais e pedindo mais vídeos, mais assuntos. E aí eu entendi que não dava para ficar só nesses vídeos super produzidos, né, nesses vídeos especiais de dicas e tal. Tem coisas que às vezes não vão render um vídeo inteiro, ou que não valem a pena o trabalho de fazer um vídeo super produzido, mas que é interessante falar, e eu precisava ter um espaço para dialogar, para responder vocês, porque eu comecei a receber muita dúvida, muita pergunta, que ajudam, né, como pauta para esses vídeos de dicas, mas que às vezes precisa ser respondido mais pontualmente. Então, eu comecei a testar aí nesse modelo de perguntas e respostas, que acabou sendo muito bom. Ele se provou um conteúdo tão rico e com uma resposta tão bacana de vocês, assim como o vídeo de dicas, né? A vantagem do vídeo de perguntas e respostas é que vocês ajudam a construir ele. Então, eu nunca fico sem pauta, eu sempre tenho mais dúvidas, mais perguntas do que eu consigo responder. Então, é um artifício que eu já falei aqui várias vezes, que eu criei para eu poder, né, falar com muita gente, tirar a dúvida de um, né, e ao mesmo tempo de todas as outras que têm aquela dúvida. E ele tem uma produção muito mais fácil, né? É só ligar o celular ali e gravar, e eu faço sem edição, eu faço falando sem parar. Isso ajuda pra caramba a viabilizar, né? E aí eu tenho na semana um segundo vídeo em que eu passo conhecimento, passo experiência de uma forma um pouco mais informal, de uma forma um pouco menos projetada do que o vídeo de dicas, mas também consigo trazer um conteúdo relevante aí, e é um conteúdo muito mais interativo, que eu respondo vocês e que eu tô sempre vendo o que vocês estão perguntando. Então já estabeleceu aí um terceiro formato. E aí eu fui, né? E aí com isso eu já tinha 3 formatos de conteúdo relevante, né? O de dicas, perguntas e respostas e resumo da semana. Os outros 2, que eram time-lapse e speed drawing, né? Eles estavam meio jogados ali, meio pelo canto, porque eu tentava fazer só com trilha ou com depoimentos do cliente, mas é interessante para quem gosta de assistir a tatuagem sendo feita, mas não tinha nada ali que acrescentasse, que trouxesse, né, uma relevância para o que você está vendo e tal. E aí, lógico, buscando, né, otimizar, né, a minha produção de conteúdo e achar uma maneira de fazer algo que fosse interessante, mas que fosse simples dentro da minha rotina, eu tive a ideia, né, e consegui implementar o fato de narrar cada um desses vídeos de tatuagem ou de desenho, de forma em que eu não só mostro o que eu estou fazendo, mas eu comente, falando, no caso da tatuagem, falando sobre como foi a construção técnica da tatuagem, como eu esquematizei, quais foram, né, os materiais que eu usei, como é que eu pensei aquele projeto. Tudo isso, assim, meio que um mini workshop, um workshop acelerado aí em 5, 10, 15 minutos. E a mesma coisa para o de desenho, falando sobre o processo criativo, como que eu concebi aquela imagem, como foram as referências, como que eu esbocei, né, como que eu pensei as cores, a composição. Então, com isso eu consegui também transformar esses 2 outros vídeos que eu lançava aqui, que eram muito menos relevantes, em algo mais interessante para o público, para vocês. Hoje em dia eu tenho esses 5 vídeos de formato fixo, né, de formato regular aqui na grade do canal, e cara, tá dando muito certo. Mas não quero parar aí, eu não quero ficar só nisso. Eu recebo muitas críticas construtivas, eu recebo o feedback de vocês, eu sei que a galera pede alguns conteúdos extras, algumas coisas diferentes. Então eu vou falar também sobre o que eu quero fazer a partir de agora para o ano que vem. Mas antes é importante dizer que, cara, nada disso teria sido possível se não fosse uma parceria incrível que eu fechei
com esse casal maravilhoso que é o Rodrigo Kazu e a Letícia Perna, que são meus editores. Eles têm uma empresa de mídia, eles lidam com social media design, audiovisual, então eles já trabalham com isso no dia a dia deles. Eram amigos, né, conhecidos, que eu tive a oportunidade, inclusive, de me aproximar mais ao começar a tatuar eles e tudo mais, e aí trocando ideia, e eles sempre foram muito interessados, sempre chegaram muito juntos, sempre, tipo, me deram uma força, mesmo assim, de curiosidade, trocando ideias. São pessoas que têm uma boa noção do conteúdo, do tipo de conteúdo que eu produzo, de como é você produzir para a internet, de como é você fazer marketing digital, tudo isso. Então, já me agregava muito só trocar ideia com eles e tal, e eu já estava tatuando, e a gente estava com vários projetos maneiros. Então, meio que naturalmente foi surgindo essa parceria aí, que virou hoje em dia o nosso esquema diário aqui de trabalho, em que o Rodrigo Kazu, ele é o editor de boa parte desses vídeos que vocês veem aqui no canal. Eu ainda edito alguns, mais especificamente o de dicas e truques e o de perguntas e respostas, mas o vlog e os timelapses, né, o resumo da semana e os timelapses é ele que edita. E eu não teria conseguido criar esse ritmo frenético de 5 vídeos por semana se não fosse com a ajuda dele e da Letícia, que ajuda a editar minhas fotos, né? Então ela prepara todas as fotos que eu mando cruas, né, neutras e tal, tirado lá com fundo, ela faz aquele recorte, dá uma regulada ali para a cor ficar mais parecida com o que era, né? Não para ficar uma cor mais foda, não para fingir que não é, mas às vezes você tira a foto e a foto não representa a realidade, então a gente tem que dar uma leve editada não para alterar, mas sim para trazer para o que era quando você está vendo ali no olho nu, né, quando você está observando de perto a tatuagem. Então, cara, eu queria aproveitar aqui para agradecer demais a força que os dois me dão. É uma troca, né, é lógico, eu tatuo eles têm sessões infinitas, né, comigo, a gente tem um esquema de permuta, então, em que eles tatuam todo mês comigo, então eles têm projetos e projetos de fachar o corpo inteiro. É muito maneiro porque eles dão muito valor ao meu trabalho, à minha parte criativa, eles me dão liberdade. A Letícia tem as mesmas referências, né, de neo tradicional que eu, então criar desenhos para ela é praticamente criar autorais que estão totalmente dentro do meu gosto, e isso é foda, assim, é uma troca que alimenta demais o meu processo, que ajuda pra caramba. E é isso, eu não teria conseguido fazer esse ritmo tão frenético que eu tô fazendo hoje, e não teria conseguido crescer o canal tanto quanto ele tá crescendo hoje se não fosse a ajuda desses dois lindos, maravilhosos. Muito obrigado. Mas e aí, né? Esse ano o canal cresceu pra caramba, eu já falei aqui que foram mais 32 mil novos inscritos em um ano, né? Ou seja, praticamente todo o público que eu tenho aqui no canal foi de agora. Somando o número de visualizações de todos os vídeos esse ano, foi mais de 1 milhão e 200 mil visualizações somadas, né, esse ano. Coisa pra caralho. Você parar pra pensar que, tipo, meus vídeos foram rodados mais de 1 milhão de vezes. Você acha isso bizarro? Para pra pensar nesse número agora. O tempo de exibição em minutos dos vídeos somados é surreal. Se você parar pra pensar que uma porrada de gente vê durante o dia e tal, vai somando esses minutos. Durante todos os vídeos do ano, foram mais de 5,9 milhões de minutos de exibição de vídeo. Você tem noção do que é isso? Eu tive que parar pra fazer essa conta, porque eu não imaginava, cara, isso é o equivalente a 3.472 dias ininterruptos, ou seja, se você pegar o tempo de exibição em que o total de pessoas já ficou assistindo os meus vídeos nesse ano, e você der play continuamente, você vai ficar 3.000 dias de vídeo rodando sem parar. Cara, é coisa pra caralho. E o meu canal ainda não tem nem 40 mil inscritos, então eu fico imaginando, né, esses youtubers enormes e, né, como que são os números dele, o alcance deles. Isso é surreal, pensar que tanta gente gasta tanto tempo assim assistindo o que eu tô aqui produzindo para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pelo interesse, pela audiência. Eu espero que tenha sido valioso. Eu espero que eu esteja conseguindo trazer, né, algo interessante aqui para vocês. Eu acho que sim, porque senão não estaria crescendo como tá. Mas e aí, aonde eu quero chegar com isso? Para onde que esse canal vai? Não só ano que vem, né, promessas de fim de ano, promessas de ano novo para o canal, mas o que eu realmente quero com esse projeto, né? Eu gosto pra caralho de tatuar. Tatuar é o meu tesão, é tudo que eu, tipo, encontrei como objetivo de vida. Eu tenho uma fome, uma ânsia muito forte de me aperfeiçoar tecnicamente, artisticamente,
Mas eu tenho essa pegada de mídia, eu tinha vontade de ter um conteúdo aqui no YouTube e eu encontrei a natureza desse conteúdo com, né, esse rolê da tatuagem. E lógico, eu quero que esse canal seja o maior canal de tatuagem do Brasil, o mais relevante em termos de conteúdo, né? E o maior em termos de números mesmo, de público e tudo mais. Talvez seja um pouco difícil, que nem eu falei, porque meu conteúdo ele é muito de nicho, ele não é para um público de modo geral, mas eu acredito no potencial disso, do diferencial que eu tenho, né, da qualidade do conteúdo que eu nunca pretendo abandonar. E eu tenho uma série de novos conteúdos que eu quero trazer aqui para vocês, e à medida do que for possível, se eu não for adquirindo novos equipamentos, que eu puder investir em equipamentos para, né, trazer algumas coisas com mais qualidade, quando eu puder investir em tempo, né, de produção, quando eu tiver condições de fazer, de repente ter mais editores, ou até recompensar melhor o Kazu e pagar ele para fazer mais vídeos, para editar mais vídeos para mim. É difícil, né, bancar isso tudo. Então, por exemplo, tem uma galera que me pede para ver a tatuagem em tempo real, ver ali aquelas, nem que seja um recorte de alguns minutos, mas o ideal que todo mundo quer é ver horas, né, a tatuagem sendo feita ao longo de horas, sem acelerar, para poder ver direitinho como é que eu faço a pigmentação, a passagem da agulha, a tinta e tudo mais. Isso é uma coisa que eu pretendo me adequar para conseguir trazer. Não vai ser talvez todos os vídeos, mas um ou outro especiais em tempo real. Só que isso tem algumas limitações, por isso que eu não fiz até hoje, mesmo que seja um trechinho. O que acontece? Queria até explicar isso para quem me pede. Eu já gravo os vídeos acelerados. Eu não gravo os vídeos em tempo real, porque eu gravo no meu celular. Tá? É inviável gravar com a câmera porque o arquivo fica muito pesado, porque o tripé é muito grande, a câmera é muito grande, não tem espaço aqui para eu botar enquanto está todo mundo tatuando do lado da maca, fica de longe, às vezes eu estou fazendo uma tatu menor, então o celular eu prendo numa garrinha, ela fica bem perto aqui da tatuagem que eu estou gravando, e eu consigo, né, fazer um time-lapse direto, ou seja, ele faz uma sequência de fotos de tantos em tantos segundos e depois exporta acelerado já na velocidade que eu quero que o vídeo fique. Então eu não gravo 4 horas de vídeo, eu gravo um intervalo de fotos que é equivalente a 30 frames por segundo, para quando eu acelerar já sair aí 10, 15 minutos de vídeo. Para eu gravar em tempo real, eu preciso investir numa câmera portátil nova que eu consiga botar no lugar do celular, que seja só para isso. Então é um investimento que eu pretendo fazer assim que for possível, e mesmo assim dá muito mais trabalho, né? Um arquivo muito mais pesado e tudo mais. Eu tenho planos de criar um conteúdo diferenciado, um conteúdo premium, né? Num sistema de assinatura aqui pro canal, igual a galera, tipo esses do Patreon, né? Vocês devem conhecer aí, outros criadores de conteúdo pela internet fazem, né, conteúdos em que você gasta muito mais, você investe muito mais, e para viabilizar isso você precisa ter, né, um retorno. Então eu tenho essa ideia de fazer um conteúdo pago, né, um conteúdo em que você paga uma assinatura mensal, e que não vai ser muito cara, porque a ideia é que eu, né, consiga viabilizar isso em quantidade. Então várias pessoas, né, contribuindo com essa assinatura, eu vou ter, né, dinheiro suficiente para investir em equipamento, para pagar editor, para, enfim, fazer toda a produção, até para eu tatuar menos, para eu me preocupar em tatuar menos, ou seja, eu não precisar estar tatuando tanto para fazer tanto dinheiro assim, só para pagar as contas, já que o canal talvez aí tivesse se movimentando sozinho. Então as tatuagens que eu faria seriam muito mais para mostrar meus projetos mais maneiros, mais pessoais, mas sem que estar fazendo esse corre de conseguir sempre cliente e tal, não sei o que. É lógico, né, que a gente tem essa vontade de diminuir um pouco o ritmo de trabalho. Eu não quero parar de tatuar de modo algum, mas eu quero fazer só os trabalhos que dão gosto, só aqueles trabalhos fodas para portfólio. Então, para custear e viabilizar isso, para eu poder mostrar isso de uma forma um pouco mais elaborada, né, num formato de workshop pago mesmo, né? Só que em vez de vender um workshop, né, fechado, eu tenho a ideia de fazer uns conteúdos aí mensais, de repente nesse esquema do Patreon. E aí eu pensei, né, nesses conteúdos em tempo real, e eu pensei em lives em que eu possa trocar ideia ao vivo com quem estiver participando, né? Uma live com um número limitado de participantes, não sei, ou só para quem é assinante, de forma que eu consiga responder também diretamente, não unilateralmente, né? Vocês mandam a dúvida escrita no comentário, eu anoto e respondo em vídeo. Mas aí a ideia é que quem fosse assinante poderia estar ali trocando uma ideia ao vivo comigo. E assim eu consigo ter uma outra experiência, né, de troca de resposta, pergunta e resposta, para, enfim, bater esse papo com a galera
galera, e eu sei que muita gente tem vontade. Então, fica aí essas duas ideias. O que vocês acham? Eu queria, inclusive, saber. Eu sei que nem todo mundo teria possibilidade, mas, assim, levando em consideração, eu ainda não sei, não fiz as contas, mas levando em consideração que não seria um conteúdo muito caro, não seria uma assinatura muito cara, vocês teriam interesse, vocês gostariam de ter um conteúdo extra, um conteúdo pago de assinatura que seria, né, com uma qualidade maior e complementar, né, com mais aprofundado do que esse que eu faço aqui no canal? O que você acha? Você gostaria de consumir esse conteúdo? Deixa aí nos comentários para eu saber, né, que tipo de formato, que tipo de conteúdo você gostaria e se você teria interesse, se você assinaria. Sobre esse rolê, né, de viabilizar o custo de conteúdo pago, de assinatura, eu queria falar também aqui sobre os anunciantes, né? Eu comecei agora há pouco tempo a trazer anunciantes para o canal, finalmente, é uma ideia que eu já queria trazer há muito tempo. Eu estava esperando o canal ter número, ter tamanho, ter porte suficiente para que fosse interessante para marcas, né, do mercado, marcas relacionadas à tatuagem e arte, né, que se interessassem em anunciar aqui no canal. E para mim isso é um reflexo do crescimento, né? Isso é um reflexo da solidez que eu estou conseguindo estabelecer e também isso significa que eu estou passando uma credibilidade, né, para o público e para as marcas, e que as marcas estão acreditando que eu consigo alcançar o público-alvo delas e que eu tenho uma credibilidade com vocês, né, o suficiente para eu recomendar algo, falar de algo que as pessoas vão cogitar em consumir. E é lógico que isso, eu estou aqui falando de forma transparente porque isso não é escondido, vocês sabem quando eu faço um anúncio. E vocês sabem que eu não vou anunciar qualquer coisa, eu não vou chegar aqui e falar de um produto X só porque estão me dando dinheiro se eu não acho que a qualidade dele é boa o suficiente. Porque senão isso compromete a minha credibilidade e depois vocês vão começar a duvidar de mim, não vão mais consumir e tudo mais. Então eu sempre tenho que fazer uma curadoria para eu saber, né? Lógico que se o que eu vou anunciar é bom, se eu posso dar o meu selo de aprovação aqui. Vocês viram os anúncios que rolaram aqui da Tatu Pro Curso, o pessoal que foi os primeiros anunciantes aqui do canal, que também eu tenho muito a agradecer pela confiança, e a gente está estabelecendo aí de repente uma possível parceria maior a longo prazo. Eles vendem workshops na plataforma deles, né, de outros artistas convidados lá, vão estar sempre atualizando, e me chamaram para fazer um workshop, né, ou até um conjunto de workshops, de aulas, né, também nesse esquema de mais produzido, com conteúdo mais avançado, mais, né, fechadinho ali, para vender dentro da plataforma deles. Então a gente ainda está começando a desenvolver essa ideia, mas se tudo der certo eu vou ter também esse produto que vocês vão ter acesso. Então, em vez de eu, né, anunciar os cursos que eles fazem, né, com outros tatuadores, que também são muito bacanas, eu vou poder, de repente, quem sabe ano que vem, estar anunciando aqui um curso meu, né, fechadinho, um workshop, um projeto de aulas fechadinho para você poder comprar, interagir aí com um conteúdo que é além, né, extra, mais trabalhado do que esse que eu faço aqui no canal já gratuitamente e de boa vontade. E aí, sobre isso eu queria falar. Eu vejo que tem uma galera que comenta às vezes no vídeo reclamando: porra, 3, 4 minutos de introdução, de anúncio, e reclama que tem anúncio, reclama que tem conteúdo, né, de marca, de propaganda. Gente, isso é um modelo de negócios. Esse canal aqui, eu estou investindo nele, mas eu preciso viabilizar, que nem eu falei. Além, né, do lance das assinaturas do Patreon e tudo mais, eu ter anunciantes é nada diferente do que já é feito em vários outros, praticamente a maioria dos canais de criadores de conteúdo do YouTube, né? Um dos maiores modelos e planos de negócio é isso: você gera um conteúdo interessante para o seu público, aquele conteúdo ele vai ser consumido, e aí você faz blocos de anúncios, você traz sempre anuncia alguma marca, algum produto, algum serviço que queira se relacionar com aquele público, né? Então, assim como a Tatu Pro Cursos, né, que é uma plataforma voltada aí para cursos de tatuagem, poderia estar anunciando produtos, né? Produtos para tatuadores, produtos para clientes. Eu poderia estar falando de serviços aí, de marcas relacionadas à arte, de convenções que vão, sei lá, que podem vir anunciar aqui. Enfim, né? Tem uma série de tipos de marcas e anunciantes que eu posso trazer para cá, que não vai ser uma forçação de barra, que vai ter a ver com o conteúdo que eu faço, que pode vir a ser muito interessante para alguém aí que está assistindo, né? A ideia é que eu sempre traga, né, descontos, que eu sempre traga promoções, então trazendo sempre alguma vantagem para você que está descobrindo, né, esse anúncio, essa coisa aqui pelo canal. Então, por isso eu queria lembrar, explicar e pedir para que vocês entendam que faz parte do conteúdo, sempre vai fazer. Eu tenho, né, esse formato definido, eu vou sempre estar melhorando ele para ficar mais interessante, para não ficar tão cansativo, mas o fato é que, se depender de mim, sempre vai ter anúncio, sempre vai ser anunciante aqui no canal, né? Quanto mais
eu consegui ter vídeos com anúncios no começo, né, ou vídeos temáticos, enfim, que seja interessante para vocês, mas que também viabilize, que também pague, né, as contas e me ajude a investir mais aqui na criação dos conteúdos. Então, para mim, isso é muito positivo. Tem uma galera, lógico, que é minoria, mas que reclama quando vê um vídeo que tem 3 minutos, 4 minutos de introdução, né, de anúncio, e fala, porra, que saco, tem que pular. E, gente, a verdade é que você não é obrigado a ver. Se não te interessa, você pode pular e tudo bem. Mas entenda que faz parte do formato e de repente até se propõe a assistir pelo menos o comecinho para ver se não te interessa, porque às vezes você pode estar perdendo algum anúncio que pode ser interessante para você, alguma oferta, alguma dica de um produto bacana. Então, assim, faz parte, tá? É necessário, eu queria a compreensão de vocês para isso, né? Se eu me esforço pra caralho, me mato para fazer 5 vídeos por semana, 20 vídeos por mês, muito trabalho, eu não tenho vida social, eu não saio, eu só tatuo e edito e gravo, eu praticamente não vejo mais meus amigos. Nesse último ano eu vi muito pouco meus amigos pessoais, eu estava bem afastado, assim, foi um projeto, foi uma escolha, né? Eu optei por fazer esse corre e focar totalmente na produção, mas se eu me mato de fazer esse conteúdo gratuito que vocês consomem de boa vontade para vocês consumirem sem exigir nada em troca, então pelo menos eu me reservo o direito de ter, né, uma parte desse conteúdo que é de anunciante, uma parte de conteúdo que vai de repente dar algum retorno para mim. Então é uma troca, tá? Isso aí faz parte do modelo. Eu não vou... a galera que chega assim na grosseria, que é mal educada e que tipo, porra, que saco, 3 minutos de anúncio, que saco, tem que ficar pulando. Pô, desculpa, galera, mas assim, falta compreensão da parte de vocês, beleza? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque aconteceu em alguns vídeos de um pessoal reclamar e eu acho que é justo. Vocês não acham que é justo? Pô, eu tô trazendo uma porrada de coisa aqui, eu tô me esforçando, eu tô fazendo um conteúdo relevante, então é justo que eu tenha anúncio, é justo que eu tenha marcas querendo anunciar no meu canal. Isso é um sinal de sucesso, isso não é uma coisa ruim, né? Eu acho que você que está aí assistindo enquanto público deveria ficar feliz, porque isso significa que o canal vai crescer cada vez mais. Se eu não conseguir trazer anunciantes, se não ficar viável, né? Então, na verdade, eu vou estar fracassando e eu vou ter que parar com o conteúdo, né? Então, você não tem que torcer para eu não botar anúncio, você tem que torcer para que lógico que eu vou sempre te respeitar, não vou tentar te enganar e não vou tentar, né, botar um vídeo com mais da metade do tempo vendendo a marca e não sei o que. Não, eu tenho um blocozinho ali reservado de 2, 3 minutos de anúncio e o resto do vídeo é o conteúdo de verdade, que eu não faço clickbait, eu não boto um título sensacionalista que o conteúdo é vazio, não. Eu tento sempre, né, fazer essa calibragem, essa curadoria aí para o que eu estou me propondo a falar, eu realmente falar com propriedade, eu realmente passar algo de interessante para vocês. Bom, além desses conteúdos que eu falei aqui pro canal, eu ainda quero fazer, eu tenho um projeto de fazer uma série de documentários, entrevistas com artistas do meio. Então a ideia é que cada vídeo seja um mini documentário, uma entrevista super trabalhada, apresentando outros artistas além de mim, para eu abrir, né, para o que tem ali do mundo afora, além da minha própria experiência pessoal. E aí cada artista vai ter o seu recorte, cada artista, né, vai ter a sua trajetória, vai ter a maneira como lida com a tatuagem, com a arte, com a criação, a sua técnica particular, o seu estilo e a sua maneira de lidar com a arte. Eu quero abrir isso, eu quero trazer outras visões, outras, né, experiências aqui. Então aguardem esse projeto, assim que for possível eu quero trazer esse projeto de, né, entrevistas com outros tatuadores, com outros artistas. O que vocês acham? Vocês acham que isso é interessante? Vocês consumiriam esse formato, né? Porque ele vai dar trabalho, vai ser bem produzido, então eu preciso saber que vai ter retorno, que vai ter interesse. E um outro formato que eu quero trazer aqui é ressuscitar minha playlist de Art Talk, de conversando, né, falando de arte, em que eu quero trazer temas mais conceituais aí de desenho, falar sobre desenho, sobre pintura, sobre arte de modo geral, de uma maneira mais reflexiva, mais descontraída. E eu sinto que faz um pouco de falta, assim, eu fico falando só de técnica e tal, e volta e meia eu dou essa reclamada que o público não se interessa para falar desses assuntos mais avançados e tal, mas a verdade é que eu vou continuar insistindo, porque eu acho importantíssimo, né? E eu quero trazer mais participações aqui, porque eu acho que é um formato que pode funcionar muito bem, trocando ideia com outras pessoas que tenham algo a falar sobre o assunto. Então a minha ideia é trazer mais convidados, fazer mais colaborações aqui, então ter uns papos mais descontraídos, enfim, né? Só jogando aqui tudo que eu tenho, né, de planos para os próximos anos do canal, né, para 2019 e em diante. Bom, é isso, eu falei pra caramba, falei uma porrada de coisa que eu tinha aqui pra trocar ideia com vocês.
eu resolvi usar um pouquinho esse espaço aqui, interromper a programação normal para fazer um vídeo de fim de ano que servisse como agradecimento, mas também servisse como um papo reto, um papo direto, bem aberto, bem transparente, para vocês entenderem as minhas motivações, os meus objetivos, aonde eu quero chegar e as minhas frustrações, o que deu errado e, né, dar esses puxões de orelha aí de alguma galera que de repente reclama. Eu realmente fico chateado quando tem uma reclamação nesse tipo que eu falei, porque, poxa, eu me esforço pra caramba pra trazer aqui conteúdo e tem gente que acha que eu tenho obrigação, né? Tipo, porra, faz assim, como é que você não faz desse jeito? Tipo, pô, gente, eu faço a medida do que eu posso e eu vou estar sempre tentando fazer mais, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo diferente, espero que tenha sido interessante. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mais uma vez por todos os views, por todos os likes. É importante pra caramba essa interação, né, pro vídeo alcançar mais gente, então sempre dá like. Se você gosta do que eu faço, por favor, sempre tenha essa atenção, porque é um mínimo aí para ter um retorno, para tudo ficar mais viável e para sempre valer a pena, beleza? É isso, a gente se vê ano que vem, daqui a pouquinho o ano já tá virando. Não se preocupa que os vídeos de dicas voltam ao normal logo depois da virada de ano, toda a programação normal, e se tudo der certo, muitas e muitas e muitas novidades. Tranquilo? Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.